Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio José. Cresci e me criei em um interior do Piauí chamado Exu, município de Oeiras, que foi a primeira capital do nosso estado. Então, inscritos do canal Jornal do Medo. Conheci o canal através do meu filho Amarildo. E quero aqui também deixar um relato que aconteceu comigo por volta do ano de 1982. Aproximadamente 42 anos atrás. Mas que eu lembro bem como se fosse ontem, aquela noite terrível que presenciei. A minha história começa mais ou menos assim. Naquela época, o Hospital de Oeiras, o Hospital Deolindo Couto, tinha apenas uma perua. Aqueles carros antigos estilo um mini-ônibus, que eu acho que vocês conhecem. Esse carro era conhecido como assistência. O carro da assistência. O motorista se chamava José da Assistência. Nome este dado devido a ele trabalhar nesse carro que era quem socorria e dava assistência ao hospital regional da cidade, ao pessoal que necessitava de ser transportado, sejam eles pacientes ou cadáveres que vinham a falecer no hospital. Naquela época eu tinha uma rural, e a assistência não dava conta da demanda de deixar os corpos de quem falecia no hospital, pois os corpos vinham de todo lugar do interior. E as estradas na época eram de péssimas condições, e dificilmente uma perua dessas passavam em algumas estradas que interligavam a zona rural. Sendo assim, sempre quando o hospital precisava deixar alguém ou algum corpo em algum lugar, o seu José da Assistência sempre me procurava. Na época, o diretor do hospital da cidade era Dr. Valdemar, muito conhecido meu. Daí ele sempre dizia para o seu José me procurar, porque meu carro era mais fácil de acessar esses locais. Eu tinha um pré-contrato na época para realizar essas tarefas. Teve um dia que eu recebi a missão de ir deixar uma mulher que faleceu num interior chamado Gonçalves. Nessa época estava de muita chuva aqui, muito atoleiro, o que dificultava muito o acesso às comunidades. Nas ladeiras, os parentes da falecida tinham que descer do carro para diminuir o peso na rural, devido toda aquela dificuldade. Tinha horas que ficava só eu e essa mulher morta no carro, enquanto esperava as outras pessoas virem para a gente seguir viagem. Até que chegou em um lugar que o carro atolou de vez e não saiu mais. Mas menos mal, porque já estávamos próximo ao povoado. E quem andava comigo foram atrás do povo para buscar o corpo e dar início ao funeral no interior próximo. Sei que aconteceu o velório, enterrar a mulher, e nisso, na época, tinha uns caras bêbados que já tinham desatolado até o carro. Era muito comum a rapaziada tomar aquela cachaça sempre que iam cavar a sepultura. Beleza. Peguei e voltei para a cidade, já depois disso tudo. Chegando na cidade, quando eu ia passando em frente ao hospital por volta de 6 horas da noite com a rural, seu Zé, da assistência, me acompanhou com seu carro e dá jogo de luz para que eu parasse, pois ele queria falar comigo. Parei o carro e perguntei: "Que foi, Zé? O que você quer falar comigo?" Ele disse: "Antônio, é o Dr. Valdemar. Pediu para você ir lá no hospital que tem outro corpo para você levar em outro interior." Aí eu respondi: "Rapaz, eu não tenho mais nem combustível aqui não no carro. Eu acho que não vai dar para ir." Zé falou assim: "Não, nós tira aqui da ambulância e bota no teu carro e dá para ir sim." Eu respondi: "Beleza então, eu só vou ali em casa e volto já." E assim eu fiz. Nisso eu já andava com 2 primos meus, o Assis e o Chagas, que já me acompanhavam desde a viagem passada. Peguei e disse a meus primos: "Vocês vão comigo em mais essa, para eu não ir só, que é mais uma viagem puxada." Eles concordaram e fomos.
Chegando lá, o corpo era para ir deixar numa localidade chamada Barrocão dos Ludovico. Botamos esse homem dentro do carro e naquele tempo nem caixão tinha. Era uma coisa difícil na época. Arrumaram um colchãozinho lá do hospital, forrei o assoalho da rural, botamos o morto empacotado e então seguimos viagem. Rapaz, nós quase não chegávamos no tal lugar chamado Barrocão dos Ludovico. Para chegar até esse local que o rapaz morava, tinha uma ladeirona assim que subia e não dava para o carro subir por lá. Aí pegamos esse corpo nesse colchão e deixamos na casa, no chão. Nesse tempo, o povo era enterrado em redes, enrolados em panos. Era muito difícil a situação que nem caixão tinha para botar dentro. Eu sei que nessa história estávamos voltando e já perto da meia-noite, nós passávamos por um lugar chamado Passagem das Soltas. Tinha aquelas cancelas que eram feitas de arame. Aqui chamávamos de colchete. Os meninos desceram para abrir. Um pegava de um lado e o outro do outro lado. E abriram e fechavam os colchetes. Nessa brincadeira deles descerem, em uma das cancelas eles desceram e eu senti que estavam empurrando o carro. Pensei comigo, meu Deus do céu, esse carro está no plano aqui, não tem como esse carro se mover. Eu pisei no freio e eu senti do carro andando para frente. Foi quando eu disse, meu Deus, será possível que estão empurrando esse carro? Aí passamos na primeira cancela e nisso comentei com os meninos. Seguimos em diante e na próxima cancela a mesma coisa aconteceu. Os meninos desceram para abrir a cancela e eu senti como se estivessem empurrando o carro novamente. E aí eu chamei. Assis, me diz uma coisa. Olha bem aí o pneu desse carro e vê se esse pneu está rodando. Olha, porque estou sentindo. Estão empurrando o carro a toda força aqui. E eu estou com o pé no freio e estou sentindo o carro andando. Assis pegou e disse, não, eu não estou vendo não. O carro está parado. Rapaz, quando ele saiu para ir até a cancela, meus amigos viram o carro quase tombando. Parece que um ser pegou na lateral de um lado, outro do outro lado, e começaram a chacoalhar o carro. Chacoalhava que parecia que a rural ia tombar de um lado para o outro. Eu disse, agora pronto. Agora vão tombar o carro. Falei alto comigo mesmo. Como é que pode ser uma coisa dessa? E só pode ser os mortos que estão fazendo isso aqui. Porque não pode uma coisa dessa. E eu garanto a vocês, eu não estava com medo para ver aquelas coisas. Porque assim quando a pessoa está com medo, aí dizem, é o medo. É aquele pavor. Fica com medo. Mas não era medo. Porque ali não eram os primeiros que eu estava a carregar. Tinha um deles que eu ia, era só. E nunca tive medo de morto. Não estava com medo em momento algum. Só sei que passamos, mas só estou pensativo naquilo que ocorreu. Porque ninguém via. Só eu. Os meninos em nenhum momento viram aquelas coisas acontecerem. Sei que seguimos viagem, graças a Deus não aconteceu mais nada. Chegamos no hospital contando essa história e disseram que nós estávamos era com medo e estava vendo isso. Só digo uma coisa, não era medo coisa nenhuma. Foi tudo real o que passamos. Bom pessoal, esse foi meu relato e peço que nunca passe pelo que já passei. Digo e afirmo, aqui no Jornal do Medo. O sobrenatural existe e eu já presenciei. E não desejo que nenhum de vocês passem pelo que passei. Boa noite a todos.